Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente eu aqui com o meu amigo Paulo Gala na tela dividida. Vamos inaugurar uma nova semana e um novo episódio da série Desconstruindo o YouTubenomics. Essa tendência que se frutificou muito no Brasil de falar, assim, umas coisas um pouco exóticas para ficar numa linguagem mais polida e educada a respeito de economia. Na semana passada, nós publicamos os 3 primeiros vídeos, você está convidado a ver tanto aqui na Revolução Industrial Brasileira como no canal do Paulo, com temas aí um pouco mais gerais, e nessa semana nós vamos começar a entrar em temas um pouco mais específicos, tentando desconstruir isso que o pessoal aqui no Brasil começou a chamar de ANCAP, ou seja, anarcocapitalista, que é uma visão do liberalismo um pouco extremada. E assim, claro, em alguns momentos a conversa fica um pouco engraçada, porque o que eles falam é sempre um pouco exagerado, exótico, excêntrico às vezes, mas a nossa intenção, naturalmente, é fazer você compreender melhor as coisas. Então, embora a gente vá temperar com um pouco de humor, evidentemente, vamos falar sério a respeito dos argumentos das discussões. O tema do nosso primeiro vídeo da Desconstruindo o YouTubenomics desta semana é a famosa Lei de Sé. Mas talvez você, como eu até pouco tempo atrás, tenha visto isso e tenha lido na sua cabeça Lei de Say, S-A-Y. É a lei de um camarada chamado Jean-Baptiste Say, é um francês do século XIX, Cuidado, e fez uma... Cuidado que não está claro se ele disse exatamente isso. Vamos lá, no vídeo... Tem polêmicas, é verdade. Tem uma discussão sobre se o Jean-Baptiste de fato disse isso ou não, uma discussão que envolve Keynes, Schumpeter e tal, e uma polêmica, o Paulo vai falar disso daqui a pouco, porém, a lei que a história atribuiu a Jean-Baptiste Say é uma lei que prevê, ele fornece um mecanismo mental muito útil para o pensamento ultraliberal, que é a ideia de um equilíbrio quase metafísico entre produção, consumo e renda. Essa lei, essa ideia, na verdade, que eu nem considero que seja uma lei, mas enfim, é essa ideia que diz basicamente para as pessoas o seguinte: bom, pode-se produzir o quanto se produzir, que sempre haverá renda para consumir o que foi produzido. Portanto, não há como haver desequilíbrios na economia. Só que qualquer pessoa que viva sobre a face deste planeta e não seja um pancado, sabe que a economia é puro desequilíbrio. A economia está muito longe de qualquer equilíbrio. Não é verdade, Paulo? Então eu passo a palavra para ele. Você, como professor de economia, diga lá, tem alguma validade, ainda que teórica, intelectual, na famosa lei de Sé? Então vamos lá, obrigado, Fausto, é um prazer falar com você, com todo mundo. Vamos discutir um pouquinho esse tema, que eu acho que ele é da maior relevância, né? Primeiro, vamos falar da ideia de Sé. Daqui a pouco a gente entra no mérito se ele escreveu exatamente isso e se ele queria dizer exatamente isso. Mas a lei de Sé, como ficou conhecida, foi exatamente dessa maneira que você colocou, né? Que é a ideia de que toda oferta gera a sua própria procura, né? Uma maneira fácil de entender isso é pensar nos rendimentos que são gerados no processo produtivo. Por exemplo, quando você produz um sapato, uma cadeira, um carro, seja lá o que for, o empresário que produziu isso, ele ganha lucros e paga salários. Então a ideia é que esses rendimentos que vêm do processo produtivo geram demanda, porque esses rendimentos depois serão gastos, né, na compra de outros bens. Então essa é a ideia de que tudo que foi produzido, toda oferta, gera a sua própria procura. Por quê? Porque ela gera rendimentos, e esses rendimentos vão gerar demanda por bens e serviços, né? Então essa é a ideia, vamos dizer assim, fundamental de Sé, que o Keynes atacou, né, agressivamente, até porque o pilar do pensamento keynesiano é o não funcionamento da lei de Sé. Eu já vou explicar na sequência por que a lei de Sé não funciona, mas é interessante porque a crítica que os ANCAPs e o YouTubenomics faz ao Keynes é que o Keynes ele cita o Sé não tendo feito uma leitura minuciosa das obras do Sé, e isso é verdade. Ele cita o Sé através de outros autores que citaram o que Sé supostamente teria dito. Então, isso é uma espécie de filigrana da história do pensamento econômico, do que cada autor quis realmente dizer, mas o sentido da ideia é esse mesmo, de que toda oferta gera a sua própria procura e que, portanto, um sistema de mercado ele sempre é capaz de se reequilibrar ou de se autoequilibrar, né? Porque se o que foi produzido gera demanda, automaticamente nunca haverá falta de demanda. E como nunca haverá falta de demanda, nunca haverá desemprego. Porque no final do dia, o que o Keynes queria explicar era o problema do desemprego. Então, a mensagem fundamental da lei de Sé é que se toda oferta gera a sua própria procura, o desemprego não pode existir, né? É uma impossibilidade lógica a existência do desemprego, né? E aí, claro que você olha e fala, opa, peraí, então como é que eu explico um desemprego gigantesco
colossal que existe no Brasil e no mundo, né? Então, assim, empiricamente, a lei de Sé está mais do que refutada, porque o número de desempregados no Brasil e no mundo é absurdo. Então, tem alguma coisa esquisita nesse mecanismo, que é o que o Keynes vai explorar, e eu já vou explicar na sequência. Mas é importante fazer esse primeiro registro, que, de fato, não está claro se o Sé disse exatamente isso e exatamente nesse sentido. E o jeito que o Keynes atribui ao Sé o que ele disse não está correto. Só que essa crítica é menor, porque a questão não é saber o que o Sé disse exatamente e qual é o sentido que ele disse. O que a gente quer saber é por que existe desemprego e por que a oferta não gera a sua própria demanda, né? Porque o debate no YouTubenomics, nos ANCAPs, ele é desviado, como se o que fosse mais relevante do mundo é entender o sentido exato que o Sé disse, ou como está escrito, e se o Keynes citou corretamente ou não o Sé. O ponto não é esse, Fausto. O ponto é saber se realmente tudo que é produzido gera rendimento e se o rendimento gera a demanda, ou seja, se toda oferta gera a sua própria procura e, portanto, se isso é verdade, não existiria desemprego. E a resposta é não, né? Existe desemprego monumental. E o que o Keynes vai mostrar é que, número um, parte do rendimento é poupado. O rendimento não é ganho automaticamente. E quando ele é poupado, ele interrompe o ciclo de produção, porque parte da poupança pode ser colocada em outros ativos financeiros, ativos desconectados com a economia real. Então não há, vamos dizer assim, uma movimentação da economia automática quando você poupa. Se não houvesse poupança, se todo o rendimento das pessoas fosse de verdade gasto, aí não haveria problema, porque você não teria onde estacionar o dinheiro, estacionar a riqueza e estacionar a poupança. Como existem mecanismos e lugares de estacionamento de riqueza, de poupança, em moeda, em títulos, em compra e venda de ações, não em ofertas primárias que as empresas vão vender, essa riqueza não volta necessariamente para o sistema econômico. Então, ocorre que o rendimento gerado na oferta não é gasto necessariamente e totalmente na demanda, e quando isso acontece, a economia para de produzir, o nível de produção cai e o desemprego começa a aumentar. A gente pode pensar também em termos de defasagens temporais, porque imagina que você ganhou o seu salário, mas você está muito preocupado, fala, puta, eu vou perder o emprego, eu estou meio preocupado com o futuro, então eu não vou gastar. E aí você espera uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses você espera para gastar o seu salário. Imagina que você decide gastar daqui 3 meses só, porque você está preocupado em relação ao futuro. Então, esse seu rendimento da sua produção já não foi devolvido automaticamente para o sistema, ele ficou 3 meses parado. Quando ele for devolvido daqui 3 meses, a economia já afundou, porque você, Fausto, que deixou de gastar, interrompeu esse fluxo, vamos dizer assim, automático desse mecanismo de Sé, né? Então, o ponto-chave que o Keynes mostrou pessoal, tudo que é ganho, parte disso é poupado e não retorna automaticamente para a economia, porque nem os empresários investem automaticamente os lucros, nem as pessoas gastam tudo que elas ganham, né? E aí, nesse lapso temporal, a economia vai afundando, porque como a demanda desaparece, quando não há demanda, né, e esse é o grande drama do Keynes, é a falta de demanda, a insuficiência de demanda. Quando não há demanda, a produção começa a cair, e ela vai arrastando o PIB para baixo, e quando a produção para, as pessoas deixam de ser empregadas. Como você conhece melhor do que ninguém, o desemprego se deve fundamentalmente ao quê? À parada da produção. A empresários que não conseguem produzir e vender. Quando eles não conseguem vender, o que eles começam a fazer? Começam a demitir, né? Aliás, eu vi esses dias um tweet, já para te devolver a palavra, que eu achei maravilhoso, que dizia assim, na cabeça do liberal, neoliberal reformista, o custo, os trabalhadores são demitidos, mas os clientes continuam comprando. Como se eles não fossem, como se eles não fossem a mesma pessoa, né? Então, é evidente que o grande drama é esse, porque o trabalhador ele é ao mesmo tempo trabalhador e cliente, né? Então, esse é o pulo do gato keynesiano. Aí o Keynes fala, bom, se ninguém quer gastar, se os empresários não investem, se os consumidores não consomem, alguém tem que gastar nessa economia. Você pode tentar exportar, os alemães fazem muito isso, os japoneses, os coreanos, eles preenchem a demanda com exportação, ou o Estado tem que entrar gastando, fazendo investimento público, ou um gasto contracíclico na hora da crise para evitar o afundamento. Então, é nesse sentido que a lei de Sé não funciona, que esse mecanismo de Sé é estapafúrdio, né? Não entrando no mérito menor de se o Keynes fez a leitura correta do Sé. Não é isso que importa. O que importa é se o mecanismo de mercado funciona de maneira equilibrada e autorregulada, né, Fausto? Muito bacana a sua explicação, e você puxou um gancho especialmente que me dá um prazer enorme de abordar, que é o seguinte, já no final do século XIX,
por insuficiência de demanda dos mercados internos frente à explosão de produção da primeira Revolução Industrial, os países centrais da Europa começam a praticar aquilo que veio a ser historicamente conhecido como imperialismo, exatamente para poder desaguar as suas superproduções. Não é verdade? E aí, existe uma complementaridade, vamos dizer, através do Canal da Mancha, muito irônica na história, porque enquanto o Sé traz essa ideia, o David Ricardo, do outro lado do Canal da Mancha, ou seja, na Inglaterra, traz a outra ideia que, conforme o Eric Heinert nos ensina, vem a justificar moralmente o imperialismo, que é a ideia de dizer o seguinte, não, fala para os caras lá do Brasil, para os caras da África, para os caras da Ásia, para eles não produzirem essas coisas que nós estamos fazendo, para não fazer ferro, não fazer máquina, não fazer trem, não fazer máquina de costura, não fazer tecido, nada disso, nem alfinete, não façam. Comprem de nós. Eles ficam lá plantando banana, extraindo pedrinha, etc, etc. Ou seja, realmente, eu queria fazer esse arco aqui, teórico, assim, né? Mais assim, de estudante que eu sou, na verdade, interpretativo, melhor dizendo, de dizer que é o seguinte, cara, o arcabouço intelectual que vem a dar no que hoje nós conhecemos como neoliberalismo, ou ancapistão, etc., é todo um arcabouço teórico da dependência. Claro. Não é? É um arcabouço teórico que nos joga de volta para a dependência. Ou seja, quem defende hoje a suposta lei de Sé, basicamente está dizendo que nós não temos que mudar a nossa macroeconomia. A nossa macroeconomia tem que buscar equilíbrios metafísicos. Portanto, o desemprego de 15% é maravilhoso e é uma resposta ótima do sistema. Exatamente, é uma taxa natural, portanto, temos que tolerá-la, né? Como se não fosse a tragédia humana que é. Por outro lado, dizer o seguinte, não, quanto mais sofrermos para chegarmos ao equilíbrio metafísico, melhor. E aí, claro, isso, aos olhos de todos, se conecta com uma economia que é dependente de tecnologia, que não consegue produzir, né, desindustrializa a olhos vistos, e eles também acham isso muito bom. Por quê? Porque, no fundo, também são ricardianos. Ou seja, o arcabouço intelectual dessa gente é todo destruidor de uma economia como a brasileira. E aí, quer dizer, por oposição, negativo contra positivo, acaba provando a validade total do argumento dos nossos queridos estruturalistas latino-americanos que dizem, olha, o nosso ponto central é a porra da dependência, não é? Exatamente. Junto com o argumento da dependência, a gente refaz toda a leitura econômica. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Não, é exatamente isso. O pensamento mais liberal, neoliberal e o ancapistão, né, o ancapismo e o von Mises seria o extremo ridículo, que nem os liberais chegam a tanto, né? Mas eles têm esses dois pilares, né? Eles são pré-keynesianos, ou seja, eles acham mesmo que toda oferta gera sua própria demanda e que, portanto, o mecanismo do mercado sempre é capaz de se reequilibrar, de se autoequilibrar. E essa é a chave do pensamento keynesiano, ele fala, gente, o sistema de preços é incapaz de reequilibrar a economia do ponto de vista macroeconômico. Se tem muito desemprego, o salário não cai a ponto de recontratar as pessoas. Não é isso, né? Então, o pensamento liberal ele é pré-keynesiano e ele é ricardiano dependentista, exatamente isso que você falou. Porque ele não vê diferença estrutural explicando a riqueza e pobreza das nações. Ele acha que qualquer coisa que você produzir, vinhos ou tecido, chinelo havaiana ou semicondutor, satélite ou castanha de caju, que dá na mesma, né? Então, o pensamento estruturalista ele é uma resposta ao dependentismo ricardiano das vantagens comparativas e o pensamento keynesiano é uma resposta ao mau funcionamento da macroeconomia. Então, exatamente esse ponto. Só para concluir, Fausto, acho que não dá para não falar dos 4 trilhões de dólares do pacote de estímulo do Biden, que enterrou de vez a Thatcher, que enterrou de vez o Reagan, enterrou as ideias liberais e está fazendo investimentos da ordem de 20% do PIB americano para fazer face ao avanço da China e tentar derrotar os 3 cavaleiros do apocalipse que mataram o neoliberalismo. Você sabe quais são os 3 cavaleiros do apocalipse, Fausto? A gente já falou aqui, a crise de 2008, a ascensão da China e o Covid. São os 3 cavaleiros do apocalipse que destruíram o neoliberalismo e o pensamento neoliberal, a não ser no mundo do ancapistão, do YouTubenomics e de alguns departamentos de economia alienados. Né? Você sabe, agora para concluir de verdade, assim, eu até coloquei um vídeo sobre o plano do Biden agora essa semana, na Revolução Industrial Brasileira, no caso semana passada, em que eu titulei exatamente assim, o fim do neoliberalismo
E depois da publicação desse vídeo, já vi uma reportagem do Valor, que eu pretendo comentar ainda algum desses dias próximos, dizendo que a taxa de criação de novos empregos nos Estados Unidos no mês de março subiu para 900 mil vagas. Hoje saiu dado, né? Quase 1 milhão de empregos, desemprego. É que agora você revelou a data que... É que você está revelando a data que nós estamos gravando. Nós estamos gravando no dia 2 de abril, pessoal. Eu estou aqui fazendo cabeça de jornalista, estou me situando na semana que vem. Mas você que está vendo esse vídeo, então já sabe disso. Mas isso não tem a ver com o plano Biden, esse é o ponto. Nem veio o plano Biden ainda, imagina a hora que ainda não tem, é pura expectativa e herança do plano Trump ainda. Louco, exatamente, né? Exatamente. Você vê como... Por isso que, como nós vamos comentar daqui a pouco, aliás, como comentamos, né, na semana passada, esse negócio está me deixando maluco. Keynes venceu, como o Paul Krugman colocou muito bem no tweet dele, como você já viu a essa altura do campeonato, né, no vídeo do Construindo o YouTubenomics na semana passada. Keynes venceu, aceitem. É isso. Paulo, obrigado. Vamos partir para a próxima, então. Esteja aqui com a gente sempre nos nossos canais, Desconstruindo o YouTubenomics, comigo, Fausto Oliveira, na Revolução Industrial Brasileira, e com o grande Paulo Gala, que é ao lado no canal dele. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Valeu.